Muito bom, vamos lá, seguindo em frente com o nosso Masechet Avodah Zarah, a gente está no Daf Mem Hei Amud Aleph na Mishnah. Fala pra gente a Mishnah. Anochrim aovdim et ha'arim vet hagvaot. Nochrim, goim, certo? Idólatras. Que eles idolatram as montanhas e os vales, remutarim, o macho aleem asurim. Se eles têm lá na montanha deles uma idolatria, certo? Você está andando no campo, você vê uma montanha gigante lá no meio do campo com uma idolatria enorme lá em cima, certo? Uma idolatria lá com os braços abertos, olhando para a cidade inteira. Nesse caso, Hem Mutarim, a montanha é permitida, certo? Mesmo que a montanha aqui está servindo de base para idolatria, a montanha é permitida, a montanha não é considerada idolatria. O Mashealem Asurim, e o que está em cima da montanha, ou seja, a estátua que está lá, ela é proibida. Shneimar Lotachmod Kesef Vezahav Aleihem, certo? A montanha em si é permitida, o que está em cima da montanha é proibido. Rabi Yosef Omer, Elohehem Alearim. Rabi Yosef ele não discorda, certo? A gente vai ver que tem uma certa diferença, mas de forma geral, Rabi Yosef ele não discorda. Ele fala o seguinte, está escrito no Pasuk, Elohehem Alearim. Os deuses dos povos que moravam em Eretz Israel, eles estão sobre as montanhas. Veloarim Eloheim. Daqui a gente aprende do Pasuk que a montanha não é o deus deles. Os deuses ficavam sobre as montanhas, mas a montanha em si não era considerada Deus. Elohe Malagvot, é a continuação do Pasuk, certo? Vamos ver o Pasuk inteiro aqui. Está escrito, Abed ta'abedun et kol hamekomot asher avdu sham hagoyim asher etem orshim otam. Tem que perder, tem que tirar, arrancar tudo que é idolatria que tinha Eretz Israel, que a Israel está recebendo agora. Et Elohehem alearim aramim, os deuses deles que estavam sobre as montanhas altas, ve'alagvaot, em todos os vales, Vetachat Koletranan. Desculpa, Givá também são montanhas, se não me engano, montanhas baixinhas. Vetachat Koletranan, e também o que ficava embaixo de árvores. As árvores também eram usadas de idolatria. Então, da linguagem Elohehem al Earim, a gente aprende que Velo Earim Elohem, que a montanha em si não é o Deus, o que está em cima da montanha é considerada Deus. Elohehem ala gvaot, velo gvaot Elohehem. Os deuses ficavam em cima das gvaot e os gvaot não ficavam, não eram deuses, certo? As próprias montanhas não eram consideradas deuses. O mipneima asherá surá, pergunta se for assim, por que asherá? Asherá é um tipo de idolatria que era uma árvore. Asherá era um tipo de árvore que eles idolatravam a árvore. Se for assim, por que a árvore é proibida? A gente está falando que o que é ligado à terra, ou seja, a montanha em si, a terra da montanha, isso daqui não é considerado idolatria e não é proibido. Somente objetos que foram colocados em cima da montanha como estátuas, eles são proibidos. Então, se for assim, a Asherá, a árvore, a priori a árvore é parte da montanha, ela está conectada com a montanha. Por que ela é proibida? Responde a Mishnah, porque a pessoa tem participação nisso. A montanha em si, a terra, as pedras da montanha, não fui eu que fiz, eu não tive participação nenhuma na construção, na produção dessa montanha. Mas a árvore tem Tfisat de Adam, foi o ser humano que foi lá e plantou. Então a árvore está proibida. Vechol shesh bat Tfisat de Adam, assur. Ponto. Amar Rabi Akiva, fala Rabi Akiva, ani ovin ve'adun lefanecha. Fala Rabi Akiva, olha, eu vou te explicar esse passuco, porque como a gente aprende do passuco, a priori, no Pasuk está escrito Elohem Alearim, os deuses que estavam nas montanhas, e da linguagem do Pasuk, Rabi Yosef Glili tentou tirar que a montanha em si não é proibida, só os deuses que estavam em cima da montanha, mas a montanha em si não. Rabi Akiva fala, não, eu posso entender esse Pasuk de outra maneira, que fica claro que a montanha em si não é proibida. Por quê? O Pasuk simplesmente vem dizer Kol makom shetamotze har gavoa vegiva nessa esse passuco não vem dizer que a montanha é Deus, que a montanha é proibida por idolatria, que a Givá ou árvores são proibidas.
Esse passuco não vem dizer isso. Esse passuco vem dizer, olha, vocês estão entrando em Eretz Israel, vocês estão conquistando Eretz Israel, vocês estão expulsando os povos que se encontram aqui. Saibam onde eles colocavam idolatria. Eles colocavam idolatria em montanhas altas e embaixo de árvores. Se você estiver andando por Eretz Israel, você vê uma montanha muito alta num lugar plano, saiba que lá em cima, os goim que moravam aqui colocaram alguma idolatria. Vai lá procurar para tirar. Ou seja, o passuco obviamente não está falando que a montanha em si é considerada idolatria. Esse passuco simplesmente vem dizer aonde você tem que tomar cuidado para não ter risco. Ponto. Não ter idolatria. Fala agora o seguinte, ver Rabi Yossi Aglili Hainu Tanakama, a priori, tanto Rabi Yossi Aglili quanto o Tanakama falaram que os objetos colocados em cima da montanha são idolatria, mas a montanha em si, não. Tanakama aprendeu isso do Pasuk, Lotachmod Kesef Vezahav Aleihem, o que está sobre a montanha, e Rabi Yossi Aglili aprendeu do Pasuk, Elohem Alearim, os deuses estão sobre a montanha, mas a montanha em si é permitida, então a priori não tem discussão entre eles. Amaram Barchama, Amaram Shakish, Tzipui, Har Kahari Kabeinayum. Falaram Barchama, em nome de Rish Lakish, a discussão entre eles é se os goim, ou se esses idólatras, eles banharam a montanha em ouro. Ou seja, não é um objeto colocado lá em cima, a própria foi banhada em ouro. Essa vai ser a diferença entre os dois. Tanakama Sapar, Tzipuihar, Einokahar, o Mitzar. Tanakama entende que se eu banhei a montanha de ouro, o ouro está acima da montanha. É um objeto colocado na montanha, não é a montanha em si. Então ele é proibido. Virabel Segli Savar, Tzipuihar, Kaharu. Se por ar, areia o carrar. E Rabi Yossi ele entende não. Se eu coloquei um objeto em cima da montanha, esse objeto é proibido, a montanha não. Mas se eu banhei a montanha em ouro, a própria banhagem da montanha é considerada como parte da montanha e está proibida. Então a diferença entre os dois é se no caso em que a montanha está banhada em ouro, se eu vejo isso como parte da montanha e está permitido, ou se eu vejo isso como algo além da própria madeira, da própria terra da montanha e está proibido, certo? Essa é a primeira explicação para diferenciar entre os dois, porque a Mishnah trouxe como se fossem duas opiniões, mas a priori os dois falaram que só os objetos em cima da montanha são proibidos, então a primeira explicação da Gemara é que a diferença entre eles é com relação a uma montanha banhada a ouro, se nesse caso é proibido ou não. Rav Sheshi Tamar de Kule Amatzipurar e Nokahar. Rav Sheshi fala que não. De acordo com todo mundo, uma montanha coberta de ouro não é considerada como parte da montanha e esse ouro não está proibido. A discussão entre Abel Segli e Tanakama, a diferença entre eles vai ser numa árvore que ela foi plantada por frutas, na árvore para colher dela frutas, sem problema nenhum, e depois decidiram fazer dessa árvore idolatria. No primeiro momento em que ela foi plantada e começou a crescer, a meta era colher frutas dela depois, não tinha intenções idólatras. Mas depois mudaram de ideia, e daí? Tanakama Savar, Ilanchineta Olebasofavado, Mutar. Tanakama entende que essa árvore, já que no primeiro momento ela foi plantada como intenção de comer as frutas dela, ela não se tornou proibida. E mesmo que depois idolatrem a árvore continua sendo permitida, porque já que ela é mechuberet lakar, que ela está presa no chão, ela tá presa no chão, ela é parte da terra, ela não é proibida como o resto da montanha. E Rabi Yossi fala que não, que a árvore, no momento em que decidiram fazer dela idolatria, ela se torna proibida. Da onde eu sei que essa discussão, Mimai, da onde eu sei que a discussão é com relação a isso realmente, que Rabi Yossi Aglili proíbe a própria árvore, me decatar a ceifa do que está escrito no fim da Mishnah, mipnei ma shira asura, mipnei sheyesh bat visat yedei adam, vechol sheyesh bat visat yedei adam, asur. Certo? Assim Rabi Yossi falou na Mishnah, por que a shira, essa árvore chamada shira, porque ela é proibida? Porque ela porque tem participação humana na produção dela, na criação, na plantação dela. Isso foi o que Rabi Yossi falou. A priori eu entenderia que se eu peguei sementes e plantei com a intenção de idolatria, isso daqui está proibido, porque eu tive intenção idólatra. Da onde eu sei que mesmo que eu não tive originalmente intenção de fazer idolatria, eu plantei só para colher frutas e depois eu mudei de ideia, da onde eu sei que isso é proibido? Da linguagem que Rabi Yossi se estendeu na Mishnah. Né? Na Mishnah, Rabi Yossi fala o seguinte:
Vamos ver, dá pra perceber aqui que ele se estendeu de forma desnecessária a priori. Ele falou, Mipnei ma Asherah Asura, porque essa árvore chamada Asherah é Asura? Mipnei sheyesh בה תפיסת ידי אדם, porque tem participação humana. Já que tem participação humana, é proibido. Agora, podia ter terminado por aí. Eu já entenderia que se eu pegar sementes, plantar na terra com a intenção de fazer uma árvore de Asherah de idolatria, essa árvore está proibida. Vem Rabi Yossi na Mishnah e continua e fala, Vechol sheyesh bo tvisat yedei adam asur. E tudo que tem participação humana, que não é a montanha que está lá sozinha, tudo que tem participação de uma pessoa é proibido. Essa frase está sobrando. Vechol sheyesh bo tvisat yedei adam latui mai. Vem incluir o quê? O que ele vai incluir? Eu já falei que a planta, a árvore, não é uma planta. Já falei que a árvore que foi plantada pela pessoa, ela pode ser proibida por Asherah. Por que tem que falar de novo que tudo que foi produzido pelo ser humano pode ser proibido? Então, a priori, é para incluir isso, para incluir algo que originalmente não foi plantado como idolatria, mas depois eu mudei de ideia, decidi trabalhar para essa árvore, para servir ela como idolatria. Isso daqui também é proibido. Então, disso que a linguagem da Mishnah foi estendida sem necessidade, a gente aprende que tanto no caso que eu tive intenção original de idolatria, quanto no caso que originalmente foi plantado pelas frutas e depois mudou de ideia, é proibido, certo? Assim a gente explicou Rabi Yossi. Fala Gemara, Rabi Yossi, Rabi Uda Savari, Lanchinetole, Basofavdo Assur. Não só o Rabi Yossi da nossa Mishnah, que Rabi Yossi Aglili diz que esse caso que é uma árvore que foi plantada para frutos e depois mudou de ideia e transformou em idolatria proibido, também Rabi Yossi Berabiuda, outro Rabi Yossi, também concorda com isso. Detalhe, como está escrito na Braita, Rabi Yossi Berabiuda Omer, mitoch sheneimar Elohem alearim veloearim, veloarim Elohehem, Elohem alagvot velogvot Elohehem. Fala Rabi Yossi Berabiuda, ele tem o seguinte, olha, já que o Passuco falou, os deuses sobre as montanhas, eu entendo que a montanha não é considerada idolatria, não é considerada Deus. Os deuses sobre a Gvaot, eu entendo que as Gvaot também não são proibidas. Shomeani, eu poderia explicar também na continuação do Passuco, Tachat kol etzranan Elohem velo etzranan Elohem. Eu poderia entender da continuação do Passuco também, que diz que o que está abaixo das árvores, eu poderia entender que o que está embaixo da árvore é proibido, mas a árvore em si não é idolatria. Vou voltar só o Passuco para a gente ver direito. Está escrito o Passuco é o seguinte, vamos pegar da metade do fim. Et Elohehem alearim aramim velagvaot vitachet etz kol ranan. O Passuco falou que os deuses que estão em cima das montanhas, em cima das gvaot, embaixo da árvore, eles são proibidos. E a gente entendeu que o Deus que está em cima da montanha é proibido, mas a montanha não. O Deus que está em cima da Givá é proibido, mas a Givá não. A priori eu poderia entender também que o Deus que está embaixo da árvore é proibido, mas a árvore em si não. Vem Rabi Yossi Berabiuda e fala, Tamulomar ve'ashreem tisrefun ba'esh. Vem o passuco que diz que não, que tem árvores que a própria árvore é proibida e não só o que está embaixo da árvore, a própria árvore também é proibida. Certo? Agora, pergunta a Rabi Yossi, se for assim, ela tachat kol etzranan lama li. Pergunta a Gemara, se for assim, se às vezes a própria árvore é proibida, por que está escrito que está embaixo da árvore? A lei fala que toda árvore é proibida, toda árvore que ela é de idolatria, ela é proibida. Sim? A gente ainda não explicou de onde saiu, de acordo com o Rabi Yossi Berabiuda, que a árvore que foi plantada com intenção de frutos e depois mudou, virou idolatria, ela é proibida. A gente não explicou isso ainda, vai explicar logo na continuação. Mas de qualquer jeito, entende Rabi Yossi Berabiuda que se o Passuco falou que os deuses embaixo da árvore estão proibidos, não é para concluir daqui que a árvore, às vezes, que a árvore nunca é idolatria, porque a árvore sim é idolatria. Às vezes, como está escrito no Passuco, só que pergunta Gemara, se for assim, se às vezes a própria árvore é proibida, ela está lama ali. Porque o Passuco vem e fala, olha, os deuses que estão embaixo das árvores. Se isso vem falar, a árvore está sempre permitida, eu entendo. Vem falar, o Deus que está embaixo da árvore é proibido, mas a árvore em si é permitida. Mas se a árvore também às vezes é idolatria, está sobrando. Poderia falar, olha, todos os deuses que você encontrar por aí, seja embaixo da árvore, em cima da árvore ou a árvore em si. Essa linguagem, os deuses que estão embaixo da árvore, está estranho. Está desnecessário. Diferente dos deuses em cima da montanha, que eu aprendi que o Deus é proibido, mas a montanha não. Com relação a árvores, esse aprendizado não é válido. Então, porque o Passuco falou, os deuses embaixo das árvores,
Fala Gmará, aula que Rabi Akiva, o Deata. Fala, esse pasuk, Tachat Koletz Ranan, os deuses embaixo das árvores, vem a função dele é explicar como Rabi Akiva falou. Dema Rabi Akiva, Ani Ovin Vadun, Lefanecha, como Rabi Akiva falou na Mishnah. Porque o pasuk falou os deuses em cima das montanhas, embaixo das árvores, ele veio só me direcionar, só dizer aonde eu posso encontrar deuses dos povos que moravam em Canaan. Não vem nem falar o que é o Deus, o que não é o Deus. Como está Motzear Gavo vegivan esav etzranan da sheyesham oved ovodat kochavim. É isso que o pasuk vem dizer. O pasuk falou tachadet kol ranan, não vem dizer que os deuses embaixo das árvores são proibidos, mas a árvore em si nunca é idolatria. Às vezes a árvore também é idolatria. O que o pasuk quis dizer é, se você está chegando em Eretz Israel e você quer saber onde você vai encontrar idolatrias, uma das opções é embaixo das árvores. O pasuk só veio me direcionar e não definir o que é idolatria e o que não. Verabanan, agora pergunta Gmará, de acordo com o Rabanan, que uma árvore que foi plantada para dar frutos, e eu mudei de ideia depois e decidi fazer dela idolatria. Que Rabanan, de acordo com o Rabanan, então a árvore não é considerada idolatria. Verabananai ve'ashreim tisrefun ba'esh mayavidlei. De acordo com o Rabanan, esse passuco que falou que às vezes a Asherá tem que ser queimada, como eles explicam esse passuco? O que eu vou fazer com isso? Certo? Como eles vão explicar? Que árvore vai ser queimada? Se de acordo com o Rabanan, uma árvore que foi plantada para dar frutos, e eu depois decidi fazer dela idolatria, ela não é proibida, quando a árvore é proibida, de acordo com o Rabanan, uma árvore que foi plantada originalmente para idolatria, aí a árvore é proibida, se não, não. Verabiose, Berabilda, Nami me baile, ele é aqui, e pergunta, mas espera aí, Rabiose, Berabilda, a gente falou que de acordo com Rabiose, Berabilda, mesmo uma árvore que foi plantada para dar frutos, e depois eu mudei de ideia, decidi transformá-la em idolatria, ela é proibida. Mas a priori, no passuco está escrito Ve'ashreim tisrefun ba'esh. Como eu explicaria? Como eu vou entender esse passuco? Qual é o tipo de árvore que tem que ser queimada e é considerada idolatria? A priori, é uma árvore que ela foi originalmente plantada para idolatria. Da onde Rabiose Berabilda tirou que mesmo uma árvore que foi plantada para dar frutos e depois transformada em idolatria, da onde eu sei que ela é proibida também? Porque a priori, se eu vou ler o passuco, e no passuco está escrito que a árvore chamada Asherá, ela é proibida porque ela é considerada idolatria, eu explicaria que Bepastut, obviamente, está se tratando de uma árvore que foi plantada para idolatria. Da onde eu sei que mesmo uma árvore que ela foi plantada como frutos, e aí ela é parte da terra, é como a montanha. Da onde eu sei que depois ela pode sim virar idolatria e não é exatamente igual à própria montanha, que nunca vira idolatria. A Hanami fala, mas você tem razão. Da onde ele tirou isso? Tem um passo que diz um passuco foi trazido em cima, está escrito Ve'ashreim tisrefun ba'esh. Um passuco disse que essas árvores de Asherá têm que ser queimadas, completamente queimadas. E tem um outro passuco que está escrito Ve'ashreim tegadeun. As árvores de Asherá têm que ser podadas, ou seja, você tem que cortar, mas você pode deixar a base dela. Tem dois psukim, então. Um manda queimar tudo e um fala que pode cortar e podar ela e deixar a parte de baixo. Qual é essa árvore que a parte de cima dela é proibida, mas a base dela é permitida? A priori, como eu vou entender esse passo? Eu vou entender que está se tratando de uma árvore que ela foi plantada com intenção de frutos e depois que ela começou a crescer, ficou bonita, decidi transformar ela em idolatria. Nesse caso, eu preciso cortar a base dela, cortar no tronco, mas a raiz está permitida. E o que nascer daqui para frente, se a minha intenção for frutos, está permitido. Se fizer idolatria, vai ser proibido de novo. Sim. Pergunta, mas espera aí, a gente falou que a fonte de Rabiose e Berabilda, que a árvore que foi plantada e depois virou idolatria, a fonte para isso é o pasuk Ve'ashreim tisrefun ba'esh, e não o pasuk Ve'ashreim tegadeun. Então, como pode ser? Tem dois psukim para ensinar a mesma coisa? Fala o seguinte, não. A intenção da Gemara é o seguinte: o limud de Rabiose e Berabilda é o seguinte: se não tivesse sido escrito, ou seja,
אילו לא נאמר תשרפון באש, הייתי אומר, השם תגדון באילן שנטעו מתחילה לכך. אשר דכתיב והשם תשרפון באש, הייתר לי והשם tegадun לאילן שנטעו לבסוף עבדו. Ou seja, como Rabi Yossi ben Rabi Yehuda entende a Torá, ele fala o seguinte, olha, se eu tivesse somente o pasuk, ve'ashrehem tegadeun, que eu preciso destruir a árvore de Asherá, e eu precisasse entender de que árvore está se tratando, eu diria, a priori, está se tratando de uma árvore que ela foi plantada originalmente para idolatria. Mas uma árvore que foi feita para dar frutos e depois eu mudei de ideia, ela não preciso queimar, não preciso destruir ela completamente. Agora que a Torá me trouxe dois psukim, um passuque que manda queimar e um passuque que manda destruir, eu entendo que a intenção da Torá é proibir os dois. Tanto a árvore que foi plantada com intenção de idolatria, quanto a árvore que originalmente foi plantada para dar frutos, e depois eu mudei de ideia e transformei em idolatria. O fato da Torá ter escrito dois psukim me ensina que esses dois casos são proibidos. Pergunta agora, de acordo com o Rabanan, que discordaram de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, de acordo com o Rabanan, que discordaram de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda e falaram que só a árvore que foi plantada originalmente para idolatria ela é proibida, porque tem dois psukim. Por que tem dois psukim para destruir a árvore de Asherá? De acordo com o Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, um é para ensinar que a árvore que foi plantada originalmente para idolatria tem que ser queimada. E mesmo a que não foi originalmente, ela também tem que ser queimada, também tem que ser destruída. Mas de acordo com o Rabanan, que a árvore que foi plantada para frutos, eu mudei de ideia depois, decidi fazer dela idolatria, ela não é queimada porque ela cresceu de uma maneira permitida, ela é parte da montanha. O que eles vão fazer com o segundo passuk? Eles usam esse passuk para o que Rabi Yoshua ben Levi falou. Dama Rabi Yoshua ben Levi, Gidui avodat kochavim kodmim lekibush eretz Yisrael, kibush eretz Yisrael kodem lebiur avodat kochavim. Rabi Yoshua ben Levi, ele também levanta essa pergunta e fala, olha, um passuk me falou para podar as árvores, o outro falou para queimar. O que o passuco vem dizer? Vem dizer o seguinte, quando a Amisrael estava entrando em Eretz Israel e eles viram lá árvores de idolatria, eles tinham na frente deles duas mitzvot, queimar a idolatria e conquistar a terra. Os psukim vem dizer o seguinte, quando vocês entrarem em Israel, a primeira coisa que vocês fazem, cortem, podem todas as árvores de idolatria, depois conquistem e depois de conquistar, vocês terminam de queimar as árvores. Esses são os dois psukim, um antes da conquista, um depois da conquista. Antes da conquista é suficiente podar, depois da conquista vocês têm que queimar completamente. Detane Rav Yossi, que assim Rav Yossi traz uma braita, tatztem et mizbechotam ve'anach, está escrito no pasuk, certo? Quando a Amisrael entra em Eretz Israel, está escrito que eles precisam destruir os altares idólatras e precisam quebrar eles. Tatztem et mizbechotam ve'anach, vocês têm que quebrar os altares e deixa quieto. Ushvartem et matzevotam ve'anach, quebra as estátuas e deixa. Ve'anach, como agora, pergunta Rav Yossi na Braita, como assim deixa? Eu posso quebrar as estátuas e deixá-la ali? Sakadata, será que eu deixo? Srefabaya, eu preciso queimar. Então vem a Braita e explica, Amaravuna redov ve'achar kach serov. O pasuk vem dizer o seguinte, quando vocês entrarem nesse céu, você tem lá os altares, as idolatrias, as estátuas, etc. Quebra, deixa isso lá, persegue seus inimigos, mata todo mundo, conquista, e aí você volta para queimar. A queimada pode vir depois. Primeiro você destrói, depois você queima. Então, de acordo com o Rabanan, por isso tem dois psukim. E agora pergunta para Rabi Yossi ben Rabi Yehuda que usou os dois psukim, para me dizer que tanto a árvore que foi plantada originalmente para idolatria, quanto a árvore que foi plantada para dar frutos e depois mudou, as duas têm que ser queimadas, de onde ele sabe que a Amisrael podia primeiro só podar as árvores, conquistar Israel e só depois queimar. De onde ele tirou isso? Minalei. Nafkalei, ele tirou isso de Me'abed Te'abedun. Está escrito no pasuk Abed Te'abedun. Duas vezes está escrito a linguagem de perder, quer dizer, destruir. Destrua, não tem em português, não tem essa linguagem, sabe? Em português seria redundante, mas Abed Te'abedun está escrito em linguagem dupla. Por quê?
Abed ve'harkach te'abedun. Entende, Rabi Yossi? O passuco vai dizer o seguinte, tem dois momentos no qual você vai destruir a idolatria. O momento original, Abed, só destrói, só desmonta, persegue os inimigos e depois te'abedun, depois extermina isso, certo? Então teria o destruir e o exterminar. Primeiro você só desmonta, destrói a idolatria, a estátua, depois você extermina completamente. Certo? É isso de acordo com o Rabi Yossi ben Abiúda. Agora, de acordo com o Rabanan, volta a pergunta. De acordo com o Rabanan, que eles já aprenderam isso do outro passuco, a gente fica no ping-pong agora, certo? De acordo com o Rabanan, que já aprenderam isso do outro passuco, o Rabanan, Amibaile leokero avodat kochavim shetzarech lesharesh achareia. Isso, de acordo com o Rabanan, isso que está escrito no passuco Abed Abedun vem me dizer que não é suficiente queimar a árvore da Asherá, eu preciso tirar as raízes da terra também. Não é só cortar o tronco, eu preciso tirar as raízes. Virabeus Virabilda Lesharesh Acharei Minale, e Rabeus Virabilda que usou o passuco Abed Abedun, que parece extermínio completo para Rabanan, que é mesmo as raízes. Rabeus Virabilda que usou esse passuco para me dizer que eu posso primeiro podar, conquistar Israel e depois queimar. Da onde ele aprende que eu preciso tirar as raízes? O passuco falou que você tem que tirar, exterminar completamente todo o nome de idolatria. Entende, Rabi Yossi? Aqui quer dizer tirar o nome, tirar mesmo as raízes da idolatria. Verabanan e Rabanan, que já aprenderam que eu preciso tirar as raízes da idolatria de Abed Abedun, o que eles fazem com o pasuk? Que eu preciso tirar o nome da idolatria, ao lechanot lashem. De acordo com o Rabanan, o que está escrito que eu preciso tirar o nome da idolatria, não vem me dizer que eu preciso tirar, arrancar as raízes, isso eu já aprendi do passuco Abed Abedun, vem me dizer que as idolatrias que tinham em Eretz Israel, eu tenho que dar um nome, um apelido pejorativo para elas. Não só preciso arrancar, mas eu preciso mudar os nomes das idolatrias para nomes pejorativos. Detalhe, como está escrito na Braita, Rabi Eliezer falou na Mishnah, na Braita, de onde eu sei que quem arranca uma árvore de idolatria, de onde eu sei que eu preciso tirar as raízes, estamos no mar, certo? Com uma explicação de Rabi Yossi ben Abiúda. Amarlo Rabi Akiva fala para ele, falou para Neymar Abed Abedun, Rabi Akiva fala, não, já está escrito Abed Abedun, já está escrito que eu preciso destruir isso completamente, tirar as raízes. Em quem mata no mar, veibatem et shemam namakomahu, fala Rabi Akiva, como de acordo com o Rabanan, certo? Fala Rabi Akiva, o que eu faço com o pasuk? Que eu preciso tirar o nome da idolatria, não é arrancar as raízes, porque isso eu aprendi em outro lugar, vem me ensinar lechanot lashem, vem me ensinar que eu tenho que dar um apelido para as idolatrias. E aí pergunta a própria Braita, será que quando está escrito que eu preciso dar um nome para as idolatrias, será que é um nome positivo e bonito? Lishvach Sankadata fala, como assim dar um nome bonito para a idolatria? Óbvio que não. Óbvio que eu não vou dar um nome bonito para as idolatrias. Então fala, não. A pergunta da Braita é o seguinte, será que eu posso dar um nome neutro para as idolatrias? Está no mar, shaketz te shaketzeinu vetev te ta'aveinu ki cheremu akeitzad ayu korim ota beit galia korim ota beit karia ayu ein kol. Então vem a Braita e diz o seguinte, não, está escrito no passuco shaketz te shaketzun vetaev te ta'evun. A pessoa tem que letaev, tem que se enojar com a idolatria, tem que mandar ela embora. Vem dizer o seguinte, que eu preciso dar para as idolatrias um nome pejorativo. Então, por exemplo, se tinha uma idolatria que era chamada Beit Galia, Galia é um lugar galui que é visível para todo mundo, eu mudo o nome dela para Beit Karia. Beit Karia é um buraco, é um lugar que ninguém consegue ver. Se a idolatria era chamada Enkol, aquela que vê tudo, eu chamo de Enkot, a que vê espinhos, certo? Eu mudo o nome da idolatria para um nome pejorativo. É isso que o pastor vem dizer, então isso combina com a opinião de Rabanan. Então, terminamos por aqui. Skoyach.